Olá, alunos e alunas do Colégio Estadual. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre a camada de valência, qual a importância dessa camada de valência para os átomos e também vamos ver um pouquinho o que tem de especial na família 18, que é a família dos gases nobres. Quer descobrir o que eles têm de tão especial? Bora lá! Os elementos químicos, eles acontecem na natureza na forma de moléculas. Então, eles fazem ligações uns com os outros para formar as moléculas desses materiais que a gente conhece hoje em dia. Para fazer essa ligação química com outro elemento, esses elementos vão ter que trocar elétrons ou compartilhar elétrons. E eles vão compartilhar esses elétrons justamente na camada de valência. O que é a camada de valência? A camada de valência, ela é a última camada do átomo, ou seja, a camada mais energética. É na camada de valência que vão acontecer as trocas e compartilhamentos de elétrons para que haja ligação química. É como esse exemplo que a gente pode ver aí. Nesse exemplo, existem duas camadas. A primeira, mais próxima ao núcleo, é menos energética, e a segunda e última camada, que é mais energética, é justamente a camada de valência. E é nessa segunda camada que vão acontecer as trocas e compartilhamentos de elétrons para que esse elemento faça uma ligação química. Então, temos que a última camada onde a gente distribui elétron no elemento é justamente a camada de valência. E essa camada é importante porque é nela que vão acontecer trocas e compartilhamentos de elétrons para haver a ligação química entre os elementos. Vamos ver esse primeiro exemplo do magnésio, que tem 12 elétrons distribuídos até o nível e subnível 3s2. A primeira camada está no 1s2. Lembrando que esse número grandão aí na frente das letras é que indica a camada que está sendo preenchida. Na segunda camada, nós temos o 2s2 e o 2p6. A terceira camada é também a última camada, e é por isso que ela vai ser a camada de valência. A camada de valência é sempre a última camada a ser distribuída por elétron. Aqueles elétrons que estão na camada de valência, que vão fazer a ligação química, que vão ser trocados ou compartilhados, eles são chamados de elétrons de valência. É como o exemplo do magnésio. A terceira camada é a camada de valência, e nela nós temos apenas o subnível S2, com 2 elétrons. Então, o magnésio tem 2 elétrons de valência. Então, vamos tomar nota. Elétrons de valência são aqueles que estão na camada de valência. Vamos então a um segundo exemplo com o bromo, que possui 35 elétrons distribuídos até o nível e subnível 4p5. Na primeira camada temos o 1s2. Na segunda camada temos 2s2, 2p6. Na terceira camada vamos ter o 3s2, 3p6 e 3d10. Na quarta camada nós vamos ter o 4s2 e o 4p5. Reparem que a quarta camada é a última camada, então é a camada de valência. Somando os elétrons, nós vamos ver que tem 2 no S mais 5 no P, ao todo 7 elétrons de valência no elemento bromo. Vamos então a um terceiro exemplo. Agora o elemento ferro com 26 elétrons distribuídos até o nível e subnível 3d6. A primeira camada possui o nível e subnível 1s2. A segunda camada 2s2, 2p6. A terceira camada 3s2, 3p6 e 3d6. Reparem que o 3d6 é o último elemento distribuído. Ou seja, ele corresponde ao subnível mais energético, mas não é a camada de valência. A camada de valência é a quarta camada e última camada a ser distribuído por elétrons. E nessa quarta camada, nós vamos ter 2 elétrons no subnível 4s2. Então, o elemento ferro, ele tem a quarta camada como camada de valência e ele tem 2 elétrons de valência. Agora que nós já vimos como que a gente acha a camada de valência e como é que a gente descobre quantos elétrons de valência essa camada tem, nós vamos entender a importância da camada de valência para a propriedade dos elementos. Uma família que a gente vai falar um pouquinho é uma família super especial, a dos gases nobres. E por que eles são chamados de gases nobres? Uma, porque eles são, claro, gasosos. 2, porque eles são nobres. Quimicamente falando, eles são inertes,
ou seja, eles não reagem com nenhum outro elemento químico e na natureza eles são encontrados de forma isolada, sozinho, quietinho lá na deles. A gente pode até fazer uma brincadeira que eles são nobres, porque na verdade eles não gostam de se misturar com a gentalha. Péssimo, né? Eu sei. Bom, mas trocadilhos à parte, se você quiser, os gases nobres têm bastante memes, né, em relação a isso. Mas é importante a gente saber que os gases nobres, eles não reagem com ninguém porque eles são estáveis. E isso tem a ver com a quantidade de elétrons que eles vão ter na camada de valência. Vamos dar uma olhada na distribuição eletrônica da família dos gases nobres. Com exceção do hélio, nós vamos ver algumas semelhanças. O neônio termina em 2s2, 2p6. 2 mais 6, ele tem 8 elétrons na camada de valência. O argônio termina em 3s2, 3p6. Ele também tem 8 elétrons na camada de valência. O criptônio vai terminar em 4s2 e 4p6. Ele também tem 8 elétrons na camada de valência. O xenônio vai terminar em 5s2 e 5p6, 8 elétrons, e o randônio também termina em 6s2 e 6p6, somando 8 elétrons de valência. Reparem que, com exceção do hélio, todos os elementos dos gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. E é o fato de possuir 8 elétrons na camada de valência que dá a eles uma estabilidade e eles não precisam nem trocar, nem compartilhar elétrons com ninguém e nem fazer ligação com ninguém. É como se eles fossem completos por si mesmo. Então, se um elemento tem 8 elétrons na camada de valência, ele fica estável, como um gás nobre. Essa regra a gente chama de regra do octeto. Como nesse meme que nós vemos. Enquanto os outros elementos precisam trocar ou compartilhar elétrons, os gases nobres não compartilham nem trocam elétrons porque eles já são estáveis, eles não precisam de outros elementos. Então, recapitulando, a regra do octeto diz que se um elemento possui a configuração de gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, ele fica estável. E os elementos gases nobres são estáveis porque têm 8 elétrons na camada de valência. Então era só isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora corre lá, faz logo o exercício do formulário para você ficar com a matéria gravada na mente. Estamos numa pandemia, fiquem em casa, eu tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de estar junto de novo.